Meu nome é Francisco e a história que vou contar aconteceu há muitos anos, em 1950, na pequena cidade de Alegre, situada no interior do Espírito Santo. Naquela época, eu era um homem jovem e cheio de vida, mas cético quanto a tudo o que não pudesse ser explicado pela razão. Não acreditava em fantasmas, espíritos ou criaturas sobrenaturais. Tudo isso mudou em uma noite fatídica que marcou minha vida para sempre. Era uma sexta-feira de outono. O vento soprava gelado e a neblina que descia das montanhas deixava o ambiente ainda mais sombrio. Eu estava voltando para casa após uma longa conversa na casa do meu amigo José, que vivia em um sítio distante, no meio de uma densa mata. O relógio marcava quase meia-noite e eu caminhava pela estrada de terra batida que cortava a região. A luz da lua cheia mal conseguia atravessar a densa neblina, criando sombras estranhas ao meu redor. Enquanto seguia em direção à cidade, algo dentro de mim começou a ficar inquieto. O silêncio da noite era perturbador, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos e, ocasionalmente, pelo grito distante de uma coruja. O ar estava impregnado com um cheiro forte, azedo, parecido com o de carne podre. Tentei ignorar, mas o odor parecia ficar mais intenso a cada passo que eu dava. Foi então que ouvi um som estranho vindo da mata ao lado da estrada. Um barulho entre as folhas, seguido por um rosnado baixo e ameaçador. Meu coração disparou e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Tentei me convencer de que era apenas um animal selvagem, mas algo no meu interior sabia que aquilo era diferente. O rosnado se intensificou e quando finalmente criei coragem para olhar para o lado, vi uma sombra gigantesca emergindo entre as árvores. Meu sangue gelou. Lá, a poucos metros de mim, estava uma criatura que só tinha visto em histórias de terror contadas pelas pessoas. O ser tinha aproximadamente 2 metros de altura, com um corpo coberto de pelos escuros e grossos que refletiam a luz da lua cheia. Seus olhos eram de um amarelo brilhante, faiscando na escuridão, olhos que pareciam perfurar minha alma. Tinha um focinho alongado, como o de um grande cachorro, mas havia algo profundamente errado e monstruoso na forma como seu rosto era estruturado. As orelhas grandes e pontiagudas e as garras afiadas confirmavam o que eu mais temia. Estava diante de um lobisomem. O cheiro de carne podre era quase insuportável agora, como se a criatura estivesse coberta por algo morto há dias. Aquele odor, combinado com sua presença imponente, me fez paralisar de medo. O lobisomem avançou um passo e eu pude ver sua respiração pesada, saindo em baforadas quentes que se misturavam ao frio da noite. Ele rosnou novamente, mostrando seus dentes afiados e longos, prontos para atacar. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo, mas eu simplesmente não conseguia me mexer. Era como se meus pés estivessem presos ao chão. A criatura me observava, seus olhos brilhando de uma maneira que parecia indicar mais do que apenas fome ou instinto de caça. Havia inteligência ali, algo quase humano em sua expressão. Durante o que pareceu uma eternidade, nós dois ficamos ali, nos encarando. O lobisomem analisava cada movimento meu, enquanto eu tentava desesperadamente pensar em uma maneira de escapar. No entanto, a única coisa que eu conseguia fazer era esperar. Esperar que ele decidisse o que fazer comigo. De repente,
A criatura soltou um uivo estridente que ecoou pela mata. O som era tão poderoso que fez as folhas tremerem e os pelos do meu corpo se arrepiarem. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou e o instinto de sobrevivência finalmente assumiu o controle. Eu comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos do lobisomem. Para minha surpresa, ele não me seguiu. Em vez disso, deu alguns passos para trás e, com um último olhar penetrante, desapareceu na escuridão da mata. O cheiro de carne podre ainda pairava no ar, mas a presença ameaçadora tinha ido embora. Por alguns segundos, fiquei ali, imóvel, tentando entender o que havia acontecido. E um som de passos apressados me tirou do transe. Era José, que tinha decidido me seguir para garantir que eu chegasse em casa em segurança. Ao me ver pálido e tremendo, ele correu até mim, perguntando o que havia acontecido. Francisco, você tá bem? Parece que viu um fantasma. José exclamou preocupado. Contei a ele o que tinha acabado de presenciar, mas José era tão cético quanto eu costumava ser. Ele olhou para a mata com uma expressão desconfiada, como se tentasse racionalizar o que eu tinha dito. Deve ter sido um animal grande, talvez uma onça. Você sabe como essas histórias se espalham por aqui, não é? Disse ele, tentando me tranquilizar, embora eu pudesse ver o medo em seus olhos. Mesmo com sua descrença, José insistiu em me acompanhar até em casa. O caminho de volta foi silencioso, e a imagem do lobisomem não saía da minha mente. Eu sabia que não era apenas uma onça ou qualquer outro animal selvagem. Aquela criatura era algo além do natural, algo que não deveria existir no nosso mundo. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentava seguir em frente, mas a lembrança daquele encontro me perseguia em sonhos e pesadelos. Muitas vezes, acordava no meio da noite, suando frio, com a impressão de que o cheiro de carne podre ainda estava no ar. Nunca mais caminhei sozinho à noite, e a mata que antes eu considerava apenas um cenário comum de nossas vidas no interior, agora me causava um medo profundo e inexplicável. Alguns anos depois, as histórias sobre lobisomens começaram a circular mais intensamente pela região. Alguns diziam que era apenas folclore, lendas contadas por nossos antepassados para assustar as crianças. Outros juravam ter visto ou ouvido a criatura em noites de lua cheia. Eu, por minha parte, sabia a verdade. Não era apenas uma história para assustar. Aquele lobisomem era real e eu estive frente a frente com ele. E você? Acredita em lobisomens? Se não, espero que nunca tenha que descobrir da maneira que eu descobri.